A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra para a sua vida, uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração. Eu queria começar essa palavra contando uma história de uma jovem que foi sequestrada juntamente com a sua irmã menor. E aqueles sequestradores levaram aquela jovem, a sua irmã pequena, uma criança, para próximo de um rio bem distante. E ali estruparam, aquela jovem. E ela pediu, pelo amor de Deus, para que não fizesse com a sua irmã menor, que era uma criança. E aqueles homens, eram 3, 4 homens ali, fazendo aquele mal àquela jovem. E eles não fizeram com aquela criança e pegaram no final, abusaram daquela jovem e pegaram aquela jovem e aquela criança, levaram até uma ponte no meio do rio e jogaram aquela jovem e a sua pequena irmã no rio. Aquela jovem conseguiu se salvar, foi nadando até a margem, depois foi para a rodovia, pediu socorro, mas a sua irmã morreu da queda. E aquela moça foi à delegacia, deu queixa, prenderam os bandidos, que fizeram mal para ela e para sua irmã. Mas uma coisa que nunca abandonou aquela jovem foi o sentimento de culpa. Ela o tempo todo se sentiu culpada pela morte da sua irmã. Até que um dia, isso já tinha se passado alguns anos, aquela jovem, casada, com filho, com marido, desesperada, com a alma angustiada, porque ela não conseguia viver a sua vida de forma plena por causa daquele fardo da culpa que estava sobre ela. Mesmo as pessoas dizendo, a família dizendo que não era sua culpa, mas ela carregava aquele fardo pesado de culpa o tempo todo. E no final dessa história, aquela mulher pede ao marido para levá-la naquele mesmo lugar onde ela tinha sido abusada, onde a irmã dela tinha sido morta, e o marido acabou levando aquela mulher até aquela ponte. Na verdade, aquela mulher começou a chorar ali naquele local, e o marido, para não ver o filho pequeno chorando também com a mãe, pegou o filho, voltou para o carro, e enquanto ele estava caminhando para o carro, ele só ouviu o barulho de alguma coisa caindo na água. Era aquela jovem tirando a própria vida. Se lançou daquela mesma ponte que outrora ela tinha sido jogada, mas dessa vez ela não se salvou. Quebrou o pescoço e morreu. E qual a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse dia, contando-lhe essa história? Que muitas pessoas vivem com esse fardo de culpa, se angustiando, se debilitando, deixando de vivenciar a sua vida por causa desse fardo de culpa sobre ela. O salmista, no Salmo 51, no versículo 12, o salmista estava angustiado porque tinha pecado, tinha errado, tinha transgredido. E ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação.
E quantas pessoas estão vivendo sem alegria, sem vício, sem vida, por causa desse fardo de culpa sobre si? Quantas pessoas, diante de uma tragédia, se culpam? Quantas pessoas, diante de uma separação, se culpam? Tem pessoas que estão se culpando hoje por causa daquela tragédia de Brumadinho. O filho morreu e ela acha que a culpa é dela. O marido morreu e ela acha que a culpa é dela. A filha morreu e o pai acha que a culpa é dele. Se ele tivesse chegado antes, se ele não tivesse deixado a filha ir trabalhar. E uma multidão de pessoas estão adoecidas por causa desse sentimento de culpa, achando que nós podemos controlar os fatos da vida, mas não podemos. Não podemos, não temos o controle de todas as circunstâncias. Eu quero te dizer que a culpa não é sua. Abra mão desse sofrimento que você está vivendo, achando que você é culpado. Não é. Quantas pessoas estão achando, quantas mães hoje, pais, estão achando que a culpa daqueles meninos que morreram no centro de treinamento do Flamengo, a culpa foi dela, foi dele, mas não foi. As pessoas têm escolhas próprias. As pessoas decidem a sua vida, fazem escolhas. E você não é culpado pela separação do seu casamento, pelo teu marido ter te traído, você que foi abusada, você que foi bulinada na sua infância, quando criança, você que foi abusado, você menino, foi abusado muitas vezes, né? Eu quero dizer que a culpa não foi sua, a culpa não é sua. Por isso, volte a viver, volte a contemplar aquilo que é belo. Esqueça aquilo que fizeram com você ou aquilo que você acha que você é culpado pelo que lhe fizeram ou porque aconteceu com outras pessoas e você se sente culpado. Às vezes é o filho que se sente culpado pela separação dos pais. É a mulher que se sente culpada porque o marido é viciado em drogas, porque o filho é viciado em drogas. Eu quero dizer que a culpa não é sua. Você não precisa andar com esse fardo pesado de culpa sobre a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Isso está fazendo com que você dê fim, com que você morra aos poucos. Eu quero encorajar você a ser liberto. Liberto do fardo da culpa. Seja livre. Deus, ele te chamou para a liberdade. Ele diz que para aqueles que estão em Cristo não há condenação. E você não é culpado pelos erros, pelas escolhas de outros, pelo sofrimento de outros. Que o Senhor, ele possa te encorajar. Que o Espírito Santo possa estar falando nessa hora ao teu coração. E você abra a mão, pegue essa mochila pesada de culpa e lance aos pés de Jesus. E ele diz que o fardo dele é leve e suave. Que o Senhor, ele te abençoe muitíssimo. Amém?